Seja bem-vindo ao nosso site e nesse vídeo eu vou apresentar uma sessão dedicada ao estudo de sonoridade. É uma área de estudo que a gente foca em desenvolver um som melhor e para isso você tem uma série de exercícios a serem feitos, né? Só que é cansativo você fizer sempre o mesmo tipo de exercício. Então, o que eu quero apresentar nessa sessão do nosso site é porque ela tem uma variedade de exercício, de modo que você fique circulando vários deles e aí você tem essa possibilidade de não ficar enjoado de fazer a mesma atividade, o mesmo exercício. Então, a sessão de sonoridade, primeiro você tem que ter um desenvolvimento da sua embocadura. Por quê? Nessa sessão, não adianta você querer ter um som bonito, né? Se você tem problemas na embocadura, né? Por exemplo, no que diz respeito à embocadura, você tem a posição adequada, a cobertura adequada do bocal, né? Você tem a posição adequada dos lábios e você tem a abertura adequada. Então, nessa sessão, você tem ali pontos essenciais da embocadura para uma boa sonoridade. Então, você vai entrar aqui e você vai ver os pontos, o que seria. Posição adequada da embocadura. Você não pode cobrir muito o bocal, né? Não pode cobrir muito, ponto de ficar um espacinho, e nem pode cobrir pouco, um ponto fica na orla. Então você tem que cobrir 1/3, 1/4 do furo, de modo a isso dá um ângulo bom para você atingir a parede do riser. Você também não pode esticar os lábios ao ponto de nem comprimir. Então nessa aula vai te ensinar isso. E a abertura dos lábios você não pode a abertura muito exagerada, sem foco e nem pequenininha. Então você tem que corrigir essas coisas da sua embocadura para poder estudar sonoridade. Depois disso, você tem aí a introdução, né, à sonoridade. Você precisa desenvolver o bom gosto, né? Muitas vezes a gente não tem o contato, a nossa cultura decadente não tem contato a coisas que são belas e boas. Muito pelo contrário, é incentivada a enobrecer coisas que não têm sentido e não são belas e muito menos não são boas. E muitas vezes são coisas assim ideológicas e políticas que escravizam o gosto e a pessoa. Então você tem que fugir disso, você tem que ser uma pessoa livre para apreciar tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é agradável. Então eu faço uma lista de coisas que você tem que conhecer para desenvolver esse bom gosto, que é a literatura, pintura, arte, arquitetura, e música e filme. Então ali tem uma lista, temos uma lista no qual eu oriento, né, eu indico para que você veja, para que você admire, para que você conheça, e assim você desenvolve um bom gosto. Quando você tem um bom gosto desenvolvido, aí fica mais fácil você ter uma referência do que é belo, do que é bom, agradável, é mais fácil você desenvolver uma sonoridade. E aí nós entramos então na parte de estudo de harmônico. O estudo harmônico é a capacidade da flauta de com um som fazer algumas notas dentro de uma posição, né? E elas são mais difíceis, elas são mais resistentes, elas exigem mais embocadura. Então, e tem mais brilho. E aí, o exercício de harmônico, você vai fazer muito, a sua vida toda, ele apresenta nessa sessão, né, do site vários estudos de harmônico. Você pode escolher, cada vez que você for estudar, você faz um deles. Tem até um livro meu, tem outros exercícios e um livro completo, onde você pode fazer um pouco todos os dias. E aí, como tem uma variedade grande de harmônico, você faz por um bom tempo. E depois de você fazer estudo de harmônica, aí vem a famosa nota longa. Muitos professores ignoram toda essa questão que eu falei antes, de orientar a boa posição da embocadura, de orientar o desenvolvimento do bom gosto, né? E vai direto para a nota longa. E às vezes ignora o harmônico e vai direto para a nota longa. Aí eu percebi ao longo do tempo que essas coisas antes da nota longa fazem uma contribuição imensa e são necessárias. Então agora entre nota longa.
Nota longa é a mais complicada de todos, porque você tem que ir procurar homogeneizar o som, né? Quando você está na região média, para ir para o grave, não posso deixar o grave sumir, tem que elevar o grave no mesmo nível de altura do médio, e ao contrário, quando você sobe para o médio, o som tenta estourar e você tem que diminuir para ficar equilibrado. E é assim que funciona. Além disso, você procura a mais bela sonoridade, porque nota longa é difícil, então quando você está fazendo nota longa, você desenvolve embocadura, tem que pensar na respiração. E como é uma coisa que você vai fazer a vida inteira, tem uma seleção muito grande de estudos com nota longa. Você tem o meu método e você tem outros métodos aí que você vê no site. Tem mais de 40, né, mais de 40 livros só voltado para a nota longa. Então, tipo assim, você não vai fazer tudo isso de uma vez só. Você faz um, depois você faz outro, depois e assim não fica enjoativo. E depois tem uma outra forma de estudar sonoridade que é com melodias, né? Melodias lentas. Então tem dois tipos de melodias lentas. Você tem no site uma seleção do estudo melódico, só aquela parte que é lenta, porque o estudo melódico trabalha várias áreas de estudo com melodia. E tem os estudos melódicos que são focados em melhorar a sonoridade. Então você faz aí o estudo melódico, tem aqui no site selecionado só as partes, só os estudos melódicos lento para você trabalhar. E por fim, música lenta, né? Música lenta você tem uma seleção aí de concertos, sonatas e peças que são belíssimas, mas são lentas para você trabalhar. E também hinos, tem uma seleção de hinos cristãos maravilhosos que você toca de forma lenta, muito bonita para trabalhar a sonoridade. E além disso, por fim, tem exercícios de vibrato. O vibrato faz parte do som, obviamente, então você às vezes não pode ignorá-lo, tem que estudar o vibrato, embora em próprio estudo de sonoridade você acaba estudando vibrato. Então essa é a sessão, esse vídeo de apresentação dessa sessão dedicado ao estudo de sonoridade. É uma área onde você tem tudo o que você precisa, tanto de instruções, né, de ensinar, como também tem muitos, mas muitos exercícios para você ter um som bonito. Então aproveite e usufrua dessa sessão que tem tudo que você vai precisar ao longo da sua vida inteira de flautista para ter um som bonito.